deixei ela bem grande. Pessoal, quando nós falamos aula passada, eu deixei uma lista de exercícios para você resolver. Aquela lista de exercícios, ficou alguma dúvida? Era do exercício 1 até o... Legal, até o 24. Para começar, alguma dúvida do 1 ao 24, hein? Alguém não conseguiu resolver do 15 ao 24? Alguma questão específica? Se ficou dúvida, a gente corrige agora. Caso contrário, a gente segue a brincadeira nas explicações aí. Tudo certo, gente? Então, ok. Nada? Nenhuma dúvida? Perfeito, então. Então, vamos seguir, tá? Tudo tranquilo. Tá, ok. Gente, é o seguinte, então. Hoje, eu me organizei para a gente trabalhar com potência e energia elétrica. Com base no que a gente já trabalhou, eu preciso que vocês entendam bem o que é a corrente elétrica, resistência e voltagem. A partir desses três fatores aí, nós conseguimos entender bem o que é potência e o que é a energia elétrica, ok? Então, voltando para o nosso circuito inicial, eu tenho aquilo que nós chamamos de bateria, de gerador ou fonte de alimentação. Aqui, nesse exemplo, eu vou afirmar para vocês que essa fonte de alimentação ela tem uma diferença de potencial de 100 volts, ok? Aqui, neste ponto, eu vou chamar de ponto A, aqui eu vou chamar de ponto B. Preciso que vocês lembrem da diferença de AB e VBA. Quando eu digo que é de A para B, eu preciso que vocês entendam que do ponto A para o ponto B, vocês estão perdendo potencial, menos 100 volts. Já do B para o ponto A, vocês estão ganhando 100 volts. Então, é aquela história do teu multiteste. Você coloca a referência em B, o terminal pretinho lá, e coloca o vermelho aqui em cima. A tua referência é o B. Então, tu está pegando do B para o A, você está ganhando potencial. No teu voltímetro vai aparecer 100 volts. Agora, se você inverter os terminais e colocar o pretinho lá em cima e botar o vermelho lá embaixo, você vai registrar no teu multiteste aquilo que a gente chama lá de diferença de potencial de menos 100 volts. Então, às vezes tu não sabe quem é o terminal positivo ou negativo, coloque o pretinho num terminal, o vermelho no outro, você vai entender aquilo que é mais 100 volts como o teu referência sendo negativo onde está o preto. Agora, se tiver menos 100, é porque você colocou a tua referência, que é o pretinho, no maior potencial, no terminal positivo, ok? É só inverter, você sabe quem é o positivo e quem é o negativo. A partir daí, então, nós já sabemos o que é a diferença de potencial, quantos volts eu tenho na minha bateria, qual é o potencial que eu tenho no ponto A, e desse terminal positivo, é o maior terminal da bateria é o terminal positivo, o menor terminal é o negativo, e desse terminal aqui nós temos um fio que conecta esse ponto da resistência. Essa resistência, por sua vez, eu vou afirmar que ela tem 100 ohms. 100 ohms de resistência. Tá ok? Esse 100 ohms está dizendo assim, ó, que ela tem uma resistência à passagem de corrente elétrica de 100 ohms. 100 ohms e 100 volts, por esse circuito vai circular uma corrente que você pode calcular pela fórmula da intensidade da corrente elétrica, que é V sobre R. Fazendo essa conta, você identifica que 100 volts sobre 100
ohms, você tem lá 1 ampere de corrente elétrica. Se você tem o tempo que circulou essa corrente, você consegue calcular qual é a carga e qual é o número de elétrons que circulou por esse um segmento desse fio. Tá? Aquilo que a gente fez na aula passada. Vem para cá então. Olha só. Diferença de potencial de 100 volts. Resistência de 100 ohms. Corrente elétrica de 1 ampere. Quando a gente já sabe muito bem de um circuito muito básico como é esse, nós podemos partir para aquilo que a gente chama de potência elétrica. Nenhum equipamento gasta energia. Os equipamentos transformam um tipo de energia em outro tipo de energia. Quando nós temos aqui uma bateria, ela tem armazenado energia potencial elétrica, ou energia elétrica, como você quiser chamar ela aí. Então, essa energia elétrica, ela vai ser transformada em outro tipo de energia. Ela pode ser energia sonora, térmica, luminosa, pode transformar. Você pode ligar uma lâmpada, pode ligar um aparelho de som, o próprio teu smartphone, ele está transformando energia elétrica que está armazenada na bateria em outro tipo de energia, que é processamento de dados, para emitir a luminosidade da tela ali, transformar alguns bits em informação e tudo mais. Tá? Então, tudo é transformado, nada se perde, vamos dizer assim, a energia não se cria, não, ela simplesmente é transformada de um tipo em outro. Claro que nós temos aquilo que nós chamamos de eficiência energética. Em sistemas que têm pouca eficiência, você vai transformar pouca energia em energia eficiente, que a gente diz. E alguma boa parte ela vai ser desprendida em calor. Em sistemas que você não quer que aqueça, ele vai aquecer, tá? Então, um exemplo é uma lâmpada incandescente, que a gente sempre dá um exemplo. A lâmpada precisa, o filamento dela precisa chegar a 1.200 graus, 1.100 graus para emitir aquele brilho. 1.200 graus, gente, é muita temperatura. Isso tudo é energia, não tem uma boa eficiência. Você está perdendo energia. Você está transformando um tipo de energia em outro tipo de energia que você não gostaria de ter. Uma lâmpada, eu quero que ela emita energia luminosa e não térmica, tá? Um exemplo bem simples. Ok. Agora, quando nós falamos em potência elétrica, quando eu falo em potência elétrica, nós vamos representar a potência elétrica sempre pela letra P. A unidade de medida da potência elétrica é o watt. Quando eu falar em watt, em potência, nós estaremos falando na rapidez com que um equipamento transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Nesse caso, energia elétrica, se for um resistor, energia térmica, ele está aquecendo. Se o resistor tem muita resistência, ele tem baixa potência, porque ele não vai deixar passar tanta corrente quanto deveria, se você quiser aquecer alguma coisa. Então, para uma resistência de 10 ohms e uma voltagem de 100 volts, uma diferença de voltagem da bateria de 100 e uma resistência de 10, você teria aí 10 amperes. Você teria 10 vezes esse equipamento transformando um tipo de energia em outro tipo de energia mais rapidamente. Então, aqui, para 1 ampere, é uma transformação de energia. Para 10 ampere, é 10 vezes mais rápido. Você já deve estar pensando no que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia na tua casa, mais rapidamente. Vem na cabeça aí aquilo que nós chamamos de chuveiro elétrico, né? Tu tem lá um chuveiro de 6, 7, 8 mil watts. Ou, para quem já está adiantado nos prefixos, múltiplos e submúltiplos, você pode dizer lá 6, 7 quilowatts, ok? Cuidado, quilowatts é potência, quilowatt-hora é energia.
tem que ter um cuidado. Eu vejo muita gente falando em quilowatt-hora, se tratando de potência. Quilowatt vezes tempo, que é a hora, isso é energia transformada. É nessa unidade de medida que vem na tua conta que a EGE te cobra, a CE te cobra, os quilowatt-hora que você transformou na tua casa. Se ela fosse cobrar em quilowatt, simplesmente, você iria pagar por alguma coisa que você só tem instalada e não utilizada, ok? Então, voltando para cá. Voltagem, diferença de potencial, resistência, corrente elétrica. Agora encontramos mais um amiguinho aí. Nós temos a potência elétrica. Quando eu falo em potência elétrica, a unidade medida é o watt. E como que nós encontramos a potência desse resistor? Filho, eu posso colocar qualquer resistor nesse meu circuito? Não. Você vai precisar colocar um resistor que dissipe uma potência conforme nós vamos calcular agora. Se você colocar uma potência menor desse resistor, ele vai transformar uma energia rapidamente e ele não suporta essa transformação. Logo, ele vai abrir, ele vai queimar, ele vai aquecer muito e queima. Ok? Um exemplo que eu sempre dou é aquele chuveiro de 110 que você liga em 220. Inicialmente, ele aquece muito. E nós vamos ver que ele vai aquecer 4 vezes mais. Matematicamente, nós temos como comprovar isso. Então, um chuveiro de 5.000 watts em 110, quando você liga ele em 220, você está dissipando 20.000 watts dele. Hora de 5.000 watts para 20.000 watts são 4 vezes mais potência. E ele não foi feito para dissipar tanta potência, para transformar tão rapidamente um tipo de energia em outro tipo de energia. Logo, ele queima. Tá? Então, nós temos que ficar muito atentos quando começar a ligar resistor na Proto. Não é qualquer resistor que a gente pode ligar. Você vai ter que fazer uma previsão da potência que esse teu resistor vai dissipar e aí sim colocar o resistor que tem uma potência relativa ao teu circuito, ok? Voltando para cá, potência elétrica, então nós podemos calcular ela fazendo a voltagem vezes a corrente. O que é isso, gente? Voltagem é a diferença de potencial que está submetido a essa resistência de 100 volts em um resistor de 100 ohms. Mas eu tenho aqui a corrente elétrica. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho 100 volts vezes 1 ampere. Isso aqui vai dar 100 volt ampere. Quando você multiplica uma unidade no SI, no sistema padrão, com outra unidade num sistema padrão, resulta numa nova unidade. Aquilo que nós chamamos, então, de 100 watt. Nas primeiras vezes eu vou escrever esse 100 watt. Depois a gente escreve só 100 W. Para quem já está adiantado naquilo que nós falamos de múltiplo e submúltiplo, você dividindo isso por 1000 ou mexendo a vírgula 3 casas para a esquerda, você sabe que isso aqui é 0,1 kW. Então, esse resistor que tu vai comprar lá no mercado eletrônico, para ligar em 100 volts, que tem 100 ohms, você vai precisar adquirir um resistor de 100 watts. Mas confesso, ligar 100 volts em uma resistência para circular 1 ampere, a tua Proto lá na nossa bancada não vai suportar tanta corrente aí. Ela vai aquecer, a própria Proto Board ela vai aquecer. Tá? Então nós temos que ter alguns cuidados. Nesse exemplo aqui no quadro ele aceita qualquer coisa, tá? A Proto ela não aceita muita coisa aí não. Tá? Então o que acontece? Nós temos a potência, V vezes I. V vezes I, voltagem vezes a corrente, 100 volts, diferença potencial da resistência, 100 volts ligado à resistência, com 1 ampere que a gente calculou, 100 vezes 1, 100 volt ampere, que são 100
watt. Agora tu vai dizer assim, Vini, tem alguma outra fórmula que eu posso utilizar voltagem e resistência, ou resistência e corrente elétrica? Tem. Se você não tivesse a corrente elétrica, quisesse resolver ela pela resistência, você poderia calcular ela assim, ó, potência, e aí eu vou dizer assim, ó, se você não tivesse a voltagem e tivesse a corrente de 1 ampere, a pergunta é o seguinte, como é que tu calcula a voltagem pela primeira lei de Ohm que nós aprendemos na aula passada? Então tá aqui, ó, voltagem é R, V multiplicando vezes o I. Então você pode fazer isso aqui, ó, vou apagar aqui, ó, R vezes I. R vezes I é a voltagem. Então, se você tem a resistência e você tem a corrente, você calcula a voltagem. Então, nem sempre você vai ter os dados. Mas, Vini, se eu tenho a resistência e tenho a corrente, eu calculo separado e coloco nessa fórmula? Pode, claro que pode. Tá? Então, R vezes I da voltagem vezes o I, que você já tem da fórmula lá em cima. Logo, essa equação, ela se desenha de um jeitinho diferente. Você vai ter aí potência podendo ser calculado por R vezes I ao quadrado. Se você fizer 100 ohms, que é a resistência, vezes 1 ampere ao quadrado, 100 vezes 1 ao quadrado, isso continua sendo 100 watts. Chegamos ao mesmo resultado. Se não chegasse, alguma coisa estaria errada. Ok, agora vem para cá. Mas veja, com base nessa primeira fórmula e nessa segunda aqui, eu poderia ter uma situação onde eu não tenho a corrente elétrica? Poderia. Aí você faria isso aqui, ó. Potência elétrica é definida por V vezes o I. Como eu não tenho I, eu posso isolar essa fórmula fazendo V sobre R. V sobre R. Logo, V vezes V fica V ao quadrado sobre a resistência. Então, tu tem lá V ao quadrado sobre R. De novo, se você fizer 100 ao quadrado, que é a diferença potencial, vai dar 10.000. Dividido por 100, vai dar o próprio 100 que nós tínhamos chegado anteriormente. Então, pelas 3 equações que nós aprendemos hoje aí, nós chegamos sempre ao mesmo resultado. E deve ser o mesmo resultado. Se o João está calculando pela primeira e chega a 100 watt, o Pedro vai calcular pela segunda e vai chegar à mesma potência, e o Gerson lá vai chegar à mesma potência elétrica. Tá? Todos têm que chegar ao mesmo resultado. Quando chega ao resultado diferente, algum que utilizou fórmula diferente, ou até mesmo que usou a mesma fórmula, ele vai chegar ao resultado errado. Tá? Então, tem que ter cuidado aí. Vou voltar lá para as perguntas e a gente dá uma olhada o que apareceu de dúvida nesse primeiro momento. Gerson, está faltando tela para quem? Já vou. Travou a tua imagem aí, professor. Travou para vocês aí? Isso. Só um pouquinho aí. Deixa eu ver se caiu minha internet, alguma coisa aqui. Eu, pelo menos, estou recebendo só o teu áudio, professor. Só estou ouvindo o áudio. Tentar tirar da câmera dele, bota na apresentação dele. Aí tá funcionando ainda. Aí, eu acho que voltou. Liberou aí, gente? Sim, voltou. Para mim voltou por mim. Voltou o áudio e a imagem. Tá. Beleza.
Alguma dúvida na explicação aí, GT? De minha parte, não. Tranquilo? Tá, podemos seguir então. Então, recapitulando, se alguém perdeu, travou ali no último momento aí a explicação. Nós conhecemos voltagem, corrente elétrica e resistência. Eu deixei alguns vídeos ali para vocês assistirem semana passada. Esses vídeos são importantes tanto para você entender um pouco da fundamentação teórica de como a corrente. Eu sei que são vídeos bem simples, tá? Mas aquilo ali te dá uma fundamentação teórica bem importante para tudo isso que a gente vai falar aí para frente, tá? Tranquilo, gente? Ah, então, ó, naqueles vídeos lá falavam de resistência elétrica, a voltagem e a corrente elétrica. Esses três caras aqui são importantes, tá? Principalmente nos nossos circuitos mais básicos. Aí entra aquilo que nós chamamos de rapidez de transformação de energia elétrica, que é aquilo que nós chamamos de potência elétrica. Quando você ouvir falar em potência elétrica, tem que ficar muito bem entendido. Potência elétrica é a rapidez com que um equipamento transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Tá ok? Então, esse resistor tem uma rapidez de transformação energética. Ele transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Tá ok? E eu nem entrei na questão da eficiência energética aqui ainda, tá? É só a rapidez. Esse resistor, se ele for puramente uma resistência, ele vai transformar isso, a energia elétrica, em outro tipo de energia, que pode ser térmica, ele pode aquecer bastante ao ponto de emitir radiação na faixa do visível, você enxerga, às vezes você sente que ele está quente, então ele está emitindo uma faixa de radiação que você também não enxerga, que pode ser na faixa do infravermelho. Se você colocar uma câmera de infravermelho filmando esse resistor, tu vai ver que ele vai estar mais aquecido, aquilo que acontece com as câmeras de infravermelho, entende? Então tu vai ver que ele está mais embranquiçado naquela imagem da gravação. É porque ele está quente, ele está emitindo uma radiação na faixa que você não consegue enxergar. Já se ele aquecer demais, ele começa a vir para o vermelho, ele fica verde, ele fica alaranjado, verde, vai azular e ele sai da faixa. Claro que ele não vai aquecer tanto, se ele aquecer tanto assim, ele queima, tá? Então, é só um exemplo aí. A gente, então, rapidez com que ele transforma um tipo de energia em outro tipo de energia é aquilo que a gente chama de potência elétrica. Potência elétrica é a rapidez com que um equipamento transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Agora, nós vamos falar em energia elétrica. Vou apagar o quadro aí e a gente vai deixar só anotado qual foi a potência elétrica dissipada por esse resistor. Ok? Por enquanto, tudo bem? Então, gente, olha só. Vamos voltar lá, então. Voltagem, resistência, corrente elétrica de 1 ampere. Pela aquela teoria que a gente adotou, que a corrente vai do mais para o menos, essa teoria a gente adotou aí a convencional, tá? Nós temos a teoria eletrônica, que diz que ela vai do menos para o mais. Mas nos exercícios que nós encontramos aí, vocês vão ver que ela sempre vai sair do mais para o menos. Nós vamos adotar esse sentido aí, como a gente fala,
convencional, foi convencionada e vai ficar assim para nós, tá ok? Então, esse resistor de 100 ohms, que por ele circula 1 ampere, devido à diferença potencial. Se instalarmos um amperímetro, notem que eu abri o circuito e instalei um amperímetro aqui, ó. Ele vai registrar 1 ampere. Se abrir aqui embaixo, lembrem, ele tem que registrar o mesmo 1 ampere. E eu chamo a atenção sempre que tem muito eletricista que diz assim, ó, esse equipamento consome 1 ampere. O termo consumir 1 ampere, gente, deve ser abolido, não pode ser utilizado, tá? Quando se fala em corrente elétrica, tem que dizer que por aquele equipamento circula uma corrente elétrica de 1 ampere, não que ele consome 1 ampere. O termo consumir corrente é errado, tá ok? Então, o que acontece? 1 ampere, tanto no positivo como no negativo. Se você colocar um amperímetro com perninha virada, aqui ele vai aparecer 1 ampere ou menos 1 ampere. E tu vai dizer, mas Vini, como pode menos 1 e 1? Não, porque você colocou a referência invertida. Lembre, o terminal pretinho do teu multiteste, ele tem que ser colocado sempre no negativo. Ah, mas Vini, vai queimar o meu multiteste se eu fizer ao contrário? Claro que não. Ele só vai registrar que o sentido está ao contrário daquele que você plugou ali. Colocou, por exemplo, o terminal preto no maior potencial e ele está dizendo assim, ó, que a corrente não está naquele sentido que você acha que estava, e sim no caminho contrário. Então, o negativo só diz que você colocou invertido o teu menor potencial, a tua referência que é o terminal pretinho. Ok. Esse cara aqui dissipa 100 watts de potência. É a rapidez com que ele transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Agora, nós vamos para a energia elétrica. Quando nós falamos em energia elétrica, nós temos que falar em potência, aqui, potência elétrica, vezes o tempo de utilização. Aqui sim é transformação de energia. Então, a potência a gente já sabe que são 100 watts. E agora, o tempo que esse equipamento ficou funcionando? Eu vou afirmar para vocês que ele ficou funcionando durante 1 minuto. Tá? Mas nós temos que lembrar das nossas primeiras aulas lá do ensino médio, em cinemática, quando se fala em tempo, que o tempo no sistema padrão, no sistema internacional, ele é medido em segundos. Mas eu dei 1 minuto para vocês. Então, eu tenho que voltar aqui e dizer assim, ó, 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, tu vai fazer esses 60 watts vezes 60 segundos. 60 watts vezes 60 segundos, 100 watts vezes 60 segundos, isso aqui vai dar 106.000 watts vezes segundo. Watts segundo é uma unidade muito utilizada na física. Quando a gente trabalha com energias, aí a gente fala sempre em watts segundo, quando nós queremos falar em uma unidade no sistema padrão. Tá? Então, watts vezes segundo origina mais uma unidade, aquela que nós chamamos de joule. Tá? Então, você tem lá 6.000 joule, ou aquilo que você, já adiantando, 6 kJ de energia. Tá? Então, nós temos aí uma energia transformada. Agora sim, potência vezes o tempo. Potência vezes o tempo é energia elétrica. Agora, eu vou deixar esse equipamento ligado durante 1 hora, numa nova transformação. Por que em hora agora, Vini? Porque provavelmente você deve ter lembrado que a energia elétrica que você paga na tua casa, a energia que tu transforma, olha só o que eu falei, você transforma na tua residência, você não gasta energia elétrica, você transforma um tipo de energia em outro tipo de energia,
ela é paga em quilowatt-hora. Então, é a mesma fórmula, só que você tem que utilizar as unidades coerentes. Agora, nós vamos ver como que a EGE, a CE, coloca para ti aquele valor. Então, se você ligar esse sisteminha aqui durante 1 hora, nós vamos calcular a energia aqui como a RGE, como a CE faz o cálculo para vocês. Então, a energia é potência vezes o tempo. A potência tem que ser em quilowatts e o tempo tem que ser em hora. 100 watts são 0,1 quilowatt vezes o tempo de 1 hora. O que acontece aqui? 0 vezes 1 hora, você tem 0,1 quilowatt vezes hora. Aí sim, você tem aquilo que a EGE te cobra. Para deixar 1 hora esse equipamento ligado, deu 0,1 kWh. Mas, gente, quanto custa 1 kWh? Eu vou jogar lá aproximadamente uns 90 centavos. Então, 1 kWh custa 90 centavos para nós aí. Então, o que quer dizer esse 1 kWh? O custo de 1 kWh? Ele está dizendo assim, se o teu equipamento é de 1000 watts e você deixar ele ligado durante 1 hora, você vai pagar 90 centavos por essa transformação de energia. 90 centavos para deixar um equipamento de 1 kW ligado durante 1 hora. Deu para entender isso? Vamos lá de novo. Um equipamento de 1000 watts, que é 1 kW, ligado durante 1 hora, você vai pagar 90 centavos. Como 90 centavos? Como você transformou aqui, ó, 0,1 kWh, que é um décimo de 1000 de 1 kW, você vai pagar um décimo daquilo que a gente disse antes. Então, o que acontece aqui? 0,1 vezes 0,9, você vai pagar aí 0,1 vezes 0,9, você vai pagar 0,09. Você não vai pagar nem 10 centavos para utilizar isso aqui. Mas se você utilizar 10 centavos por dia, 10 vezes 10, vezes 20, vezes 30, faz vezes um ano, é por isso que o pessoal pede para desligar o stand-by da tua TV, o reloginho do micro-ondas. Porque na tua casa, isso pode ser que não faça tanta diferença. Mas a nível de Brasil, de mundo, isso tudo precisa ser gerado. Imagine quantas casas estão com smart, com TV em stand-by, com fone stand-by, marcando a hora. Isso requer uma produção energética. Tá? Claro que você vai pagar, mas quem está gerando essa energia prefere que você não utilize. Tá? Mas se utilizar, vai pagar. Ok, gente? Então, falamos então de voltagem, resistência, corrente. Se circula uma corrente elétrica por um resistor, ele esquenta, logo ele transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Tão rapidamente, chamamos de potência elétrica, a rapidez com que ele transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Tá ok? 100 watts. 100 watts de potência. Esse equipamento de 100 watts ligado durante 1 minuto, que é 60 segundos, ele vai dissipar uma energia, vai transformar uma energia de 6.000 watts segundo. 6.000 watts segundo. Ou 6.000 joule. Ou joule. Se escreve joule, mas você lê joule. Joule. 6.000 joule. Provavelmente você viu lá no refrigerante, numa bolachinha, que está escrito lá tantas calorias, que é equivalente a tantos joule. Sim, é aquelas calorias lá, você pode... É energia transformada em outro tipo de energia, você chega a essa brincadeira. Ou divide por 1000 isso aqui, coloca em notação científica, 6 vezes 10 na 3 joule, que é 6 kJ, ok?
deixando esse mesmo equipamento ligado durante 1 hora, como ele tem 0,1 kW de potência, ele vai transformar 0,1 kWh. Cada quilowatt custa 90 centavos. 90 centavos vezes 0,1, você gastou lá 10 centavos para utilizar isso durante 1 hora. Tá? Agora, nós vamos para aquilo que a gente chama de chuveiro elétrico. Vamos exemplificar. Eu vou ver se tem alguma dúvida, se alguém anotou, eu vi que tem algumas mensagens, não sei se é dúvida, mas em seguida eu coloco um exemplo mais prático, assim, de casa. Você pode fazer essa experiência, pode fazer esse cálculo, a previsão de quanto o equipamento na tua casa transforma de energia e qual é o custo dessa transformação. É isso que a gente vai fazer em seguida quando eu resolver as perguntas aí do pessoal que está falando aí. Tem 2 opções de imagem. Aqui também é para todos, na verdade. Tem 2 opções de imagem. Pessoal, não está aparecendo a imagem para vocês dessa tela principal? A princípio, eu estou transmitindo a tela principal, tá? Tranquilo? Foi? Tá. Eu vou parar essa apresentação aqui, ó. Daqui a pouco vocês estão se confundindo, porque aparecem 2 minhas, né? Era isso? É que se eu quiser puxar alguma tela... Certo, beleza. Em alguns equipamentos, na gravação, se eu não me engano, ela aparece invertida daí, tá? Ela vai aparecer certo. Agora tá aparecendo na imagem normal, não tá invertido mais. Tá. É que quando eu quis buscar uma apresentação ali para vocês, daí ela parece que inverte, alguma coisa do tipo assim, tá? Então vamos deixar assim que daí fica bom para vocês, né? Tu tá compartilhando 2 telas, professor? Oi? Tu tem 2 telas? Tá compartilhando 2 telas para nós? Eu estou compartilhando só uma, tá? Mas se eu Tá. quiser buscar um documento no meu arquivo para vocês, eu faço uma apresentação da tela, tá? Então eu Tá. busco ali o arquivo e falo dele e vai aparecer só o arquivo para vocês. Assim, quer ver? Ó? Vou fazer uma apresentação da tela. Ó. Não, beleza, é que eu achei que tu tava apresentando 2 telas, achei que tu tava compartilhando 2. Eu pensei, Não, ué, não. tem que tá outra. Ó, quer ver? Ó? Vou puxar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui que é o compartilhar 2 telas, que já aparece 2 telas ali para vocês minha, tá? Ah, Então, tá, verdade. foi agora, né? Sim, apareceu aqui, tá. Isso. Ó, eu vou parar de partilhar a tela, daí não vai aparecer mais para vocês a tela e vai aparecer só a imagem do bonito Isso aí. aqui, ó. Tá Beleza. ok? Podemos continuar? Pode seguir. Beleza, então. Eu vou aumentar a tela aqui para mim ir vendo. Gente, vamos fazer uma experiência do teu chuveiro na tua casa aí, então. Eu vou apagar e daí a gente continua a brincadeira. Eu não sei se vocês perceberam alguma diferença do Zoom para o Meet aí, em rapidez, em conexão, alguma coisa do tipo? O Zoom parecia ser mais leve. Mais leve? Isso. Eu dei aula na segunda, para o pessoal da segunda unidade, e para quem não tem uma boa internet, ele acaba fica bloqueando, tá? Pelo Meet, quem não tem uma boa internet, ele funciona normal, tá? Me pareceu, tá? A experiência é que o Meet tem me dado um resultado melhor nas aulas, tá? O problema do Zoom é que ele cai a cada pouco, né? Cada 40 minutos, eu acho. O Meet, ele é uma plataforma do próprio Google, né? Então,
que o Google tem, outras plataformas aí não tem tão bem, né? Tão boas assim. Mas, gente, vamos voltar para o chuveiro então. Se você tem lá uma potência do chuveiro de 7.000 watts, ó, 7.000 watts, é um chuveiro que é meio comum aí nas nossas residências aí. Aqueles mais pequenos lá de 3, 4, 5 mil. No nosso inverno bem rigoroso aí, um chuveirinho pequeno ele não é tão eficiente aí no banho, tá? Nós pegamos um chuveiro de 7.000 watts, ele comparado com aquela experiência que eu dei de 100 watts para vocês, esse cara aqui dissipa aí muitas vezes mais, ou melhor, transforma mais rapidamente um tipo de energia em outro tipo de energia, tá? Então, 7.000 watts. Se você colocar isso em notação científica, é 7 vezes 10 na 3 watts, que são 7 quilowatts. Ok? Então, olha só o que acontece. Ó. Energia é potência vezes o tempo. Potência é de 7 quilowatts. E você tem um banho aí, vamos pensar assim, mas Vini, um banho de 1 hora. Daí tu vai dizer, ninguém toma um banho de 1 hora. Daí eu vou dizer assim, mas na tua casa tem 4, 5 pessoas. Somando tudo, deu 1 hora no dia. Então, é essa a brincadeira. Se você fizer lá 7 kW vezes 1 hora, você vai ter lá 7 kWh por dia de energia transformada. Tá? Então, esse 7 kWh está dizendo assim, ó, que você transformou um tipo de energia em outro tipo de energia e essa energia vai ter um custo de 90 centavos por quilowatt-hora. 9 vezes 7, aí dá 64. Então, você vai ter lá um custo de 63, 63, opa, 6,30 reais. Botei 63 e escrevi 63. São 6,30 reais de banho por dia. Então, se você utiliza esse chuveiro de 7 kW durante 1 hora por dia, você transforma 7 kWh, custando cada quilowatt 90 centavos, você vai ter lá o custo de banho por dia de R$ 6,30. R$ 6,30. Vai dizer assim, mas tá barato esse banho, né? Mas daí tu vai fazer esse banho vezes 7 dias por semana, ou até mesmo durante o mês. São R$ 6,30 vezes 30 dias. Você vai ter lá uns 180, 170, 180 reais por mês só de banho. Isso que você tem 4, 5 pessoas onde elas não estão exagerando no banho. Apesar de estar acostumado ao pai bater na porta dizendo lá, mãe, não demore no banho, porque é no banho onde se transforma mais energia na tua casa. Se você tem uma fábrica, uma indústria aí, um soldador, você vai ver que alguns equipamentos que você tem ligado, ele está dissipando mais energia que o chuveiro. Então, é esses equipamentos que você tem que fazer uma previsão de quanto ele transforma de energia enquanto está ligado. Até mesmo para você fazer o custo hora dessa tua máquina. Não é simplesmente dizer, vou ligar essa máquina durante o dia, durante 8 horas, e vou cobrar lá R$ 100. Mas quanto desses R$ 100 você está pagando para deixar essa máquina funcionando? Então, será que R$ 100 é o suficiente ou não é? Então, tem que fazer uma previsão correta. Analisa qual é a potência da máquina, o tempo de utilização, faz vezes o custo, daí tu vai ter que estudar uma fábrica, uma indústria, você tem um custo específico, multiplica pelo fator aí, você vai ver o custo dessas 8 horas, 10 horas da tua máquina ligada. Tu pode fazer o custo hora máquina.
gente? É uma previsão que deve ser feita para você não perder dinheiro na tua indústria, na tua fábrica aí. Tá ok, gente? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguma pergunta sobre essa experiência aí, gente? Então, quando nós falamos em potência, energia, falamos em resistência, corrente, tá, gente? Então, esses são os principais fatores que nós vamos utilizar para nós poder entrar em circuitos resistivos em série, paralelo e misto, tá? Quando nós voltar dessa crise aí, nós vamos começar a aplicar isso tudo na prática. Nós vamos fazer associações de resistores em série, paralelo, vamos misturar eles, vamos identificar esses resistores, tá? Para quem já pegou o resistor na mão, que não conhece muito bem, eu não sei se vocês já receberam os pacotes de componentes. Só me confirme aí. Eu não. Ainda não, porque o Raoni vai repassar para nós, ele tá com o material lá em Soledade, ele é de Soledade, eu acho, e não tem como é que ele vir para cá só para trazer o material, disse que não tinha necessidade de ele gastar essa corrida. Não tem porquê, tá? Não tem porquê, porque vocês não vão usar, tá? E outra porque é uma questão de segurança de vocês também, tá, gente? Olha só, então quando voltar às aulas, vocês vão ver que cada resistor tem um segmento de cores, e dependendo da cor que ele tem, o tamanho que ele tem, é o valor da resistência que você vai enxergar ali, e pelo tamanho você vai ver a potência dele também. Quero ver com vocês também, não só a primeira lei de Ohm, que foi aquela que a gente utilizou, R igual a V sobre I. Já vamos lá, Dudu. A primeira lei de Ohm é aquela forma que a gente deixou assim, ó. Então, a primeira lei de Ohm, ela diz assim. Primeira lei, tá? A primeira lei, ela diz que a voltagem sobre a corrente, ela me dá resistência. Ou a resistência vezes a corrente que dá voltagem, ou a corrente é V sobre R. Qualquer um desses. Eu vou desligar o áudio de quem entrou aí. O pessoal que entrou, desligou o áudio, Flávio, isso aí. Tá? Olha só. Então, essa é a primeira lei. Nós temos a segunda lei do Ohm, que diz assim, ó, que a resistência do equipamento, notem que essa formulazinha foi montada para resistência. Eu tenho duas variações, ó. Eu posso fazer ela V é igual a R vezes I, como eu posso fazer ela I é V sobre R, tá? Então, olhando para a matemática dessas equações, ela se desenha assim. Na segunda lei de Ohm, nós temos aquilo que a gente chama aqui, ó, na fabricação. Nós vamos tratar agora de como é fabricado um resistor. Então, você tem lá a resistividade do material. Isso aqui é de que material o teu equipamento foi fabricado, tá? E você tem lá o comprimento do material e você tem lá a área do material em questão. O que acontece aqui? Você tem um fiozinho comprido e aqui você tem a área aqui, ó. Pega o fio, corta ele e vê a areazinha da ponta. Essa área aqui é quando tu corta então e vê a areazinha. Nós chamamos da área da secção transversal do fio. Corta o fio e tu enxerga a areazinha de ponta do fio assim. Então, material, comprimento e área. Gente, olha só, matematicamente muita gente pensa assim, olhando para essa forma, indiretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se você aumentar a voltagem, muita gente vai dizer que a resistência aumenta também.
Se você aumentar a corrente, muita gente vai dizer que a resistência vai diminuir, porque são grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Isso não é verdade, tá? Isso não acontece na segunda lei de Ohm e nem na primeira. O que acontece é que nós definimos, quem define é o fabricante do resistor, ó. Nós temos lá uma resistência, então, ó, nessa resistência você vai ter um segmento de cores, e essas cores que definem o valor da resistência. Não é pela voltagem nem pela corrente que passa por ela que nós definimos o valor dessa resistência aqui. É o fabricante. O fabricante utiliza um material, ele vai dizer lá assim, ó, que um determinado material tem 0,001 ohm a cada metro. Você tem lá então, ó, 0,001 ou 1 miliohm por metro. Em 10 metros você tem 0,01, em 100 metros você tem, me atrapalhei, 0,001 ohm a cada metro, tá? Então, vezes 100, você vai ter lá 10 vezes 1000, você vai ter isso aqui. Então, você vai ter 1 vezes 10 dá menos 10 ohm metro, ou 1 miliohm por metro. Tá? Não confundam esse cara do mili com esse cara do metro. Então, tu está dizendo que tu tem 1 miliohm por metro. Em 2 metros, 2 milhões por metro. Em 3 metros, 4 e assim por diante. Tá? Voltem para cá. Então, o que acontece? Fabrica com material. Quanto mais comprido, mais resistência vai ter. E quanto mais grosso, menos resistência vai ter. Aqui sim, nós podemos utilizar o termo diretamente proporcional e inversamente proporcional. Nessa primeira lei, não deve ser utilizado. O que acontece com a resistência do resistor se nós aumentarmos a resistividade do material? Aumenta. Se aumentarmos o comprimento do material, aumenta. Se aumentarmos a espessura do material, diminui. É isso que quer dizer diretamente proporcional e inversamente proporcional. Aonde entra isso? Um fio fino comparado com um fio grosso. Qual deles, sendo feitos do mesmo material, tem o mesmo comprimento, só que um é fino e outro grosso? Qual tem a maior resistência? O que vai ter a maior resistência é aquele que tem a menor área. Esse cara tem um Rzão, e esse cara tem um Rzinho. R menor, R maior. Tá? O que acontece? Esse cara pode ter 10 ohms e esse aqui tem 1 ohm. Mas imagina, esse aqui é mais grosso. Nos livros, às vezes, aparece assim, uma analogia com um fluxo de água. Qual deles você pode ter um maior fluxo de água aí? Claro que é o mais grosso. Então, se o mais grosso te dá um maior fluxo de água, ele também, quando é um fio, ele vai te dar um maior fluxo de corrente elétrica. Lembrem que corrente elétrica é fluxo de cargas, um fluxo ordenado de elétrons, ou fluxo ordenado de cargas elétricas. Tá? Então, quanto mais grosso, o fluxo é maior. Quanto mais fino, o fluxo é menor. Fluxo é corrente elétrica. Tá, gente? Brincando com as resistências. Tá? Já um fio fino e comprido e outro fio fino e curtinho, qual deles vai ter maior resistência? Claro que aquele que tem mais comprimento. O que acontece às vezes é assim, ó, se você vai fazer uma instalação de uma extensão para um galpão, para uma peça lá no fundo da tua casa, vai puxar lá 100 metros de fio. Provavelmente, se você já fez isso, e tu fez isso com fio fino, quando tu liga lá na frente, nos 220 volts, quando você vai medir lá atrás a voltagem, lá não tem mais 220. Se o fio for fino, ele tem muita resistência e vai fazer com que a tensão baixe. Então, tu vai ter lá 180, 150 volts. E a potência que você vai poder
dissipar na ponta desse fio, ela vai ser baixa. Porque se você quiser muita corrente, o fio não vai deixar você puxar a corrente do circuito, vamos pensar assim. Porque você tem muita resistência e esse fio, por ser muito comprido e muito fino, ele vai esquentar demais. Então, quanto mais grosso esse fio e você fizer uma ligação mais longa, um fio mais grosso, por favor, tá? Porque senão você vai ter perdas na transmissão de energia. É o que acontece na transmissão de energia da usina hidrelétrica até as cidades. Ele vai dizer, Vini, os fios não são tão grossos, eles são parecidos com os fios que nós temos na rua. Sim. O que se faz para transmitir energia elétrica? Se aumenta a tensão, eleva a tensão para 130 mil volts, 200, 300 mil volts, para a corrente ser baixa. Quando nós temos muita corrente em um fio, nós precisamos de um fio muito grande. Elevando a tensão, nós temos uma diferença de potencial muito grande e a corrente vai diminuindo. Tantas vezes você aumenta a tensão na transmissão, você vai ter a diminuição da corrente elétrica na mesma proporção. Tá? Para quem já brincou com transformador, você vai ver lá um transformador de 220 para 110. Se ele tem baixa corrente na entrada e alta corrente na saída, ele vai ter um fio mais grosso na saída do que na entrada. Por quê? A potência, nós vimos antes, que você calcula ela fazendo assim, ó, potência é V vezes I. Se você tem 220 volts na entrada e tem 1 ampere na entrada, você tem 220 watts de potência na entrada. A mesma potência você vai ter na saída. Se você diminuir pela metade a voltagem na saída do teu transformador, se ele for um tráfego abaixador de tensão de 220 para 110, quando você diminui para 110, você dividiu pela metade, dividiu por 2 a voltagem. Logo, a potência tendo que ser constante, considerando que nós não temos perdas, nosso sistema é ideal, nós teremos aqui uma corrente que vai ser o dobro daquela que tu tinha na entrada. Então, você vai ter 2 amperes. Por quê? O produto da entrada e o produto da saída tem que ser o mesmo, os 220 watts. Então, Vini, se eu dissipo 220 watts na entrada, eu estou dissipando 220 watts na saída? Num sistema idealizado, sim. O que acontece é que esse transformador, ele vibra, esse transformador, ele dá uma roncadinha, ele aquece. Então, nós temos uma potência, vamos dizer assim, perdida na transformação do tipo de energia aqui da entrada para a saída, tá? Então, vai haver perdas. Mas no sistema idealizado, tantas vezes então que eu abaixei a tensão, vai aumentar a corrente. Volto na questão principal que eu tinha dado esse exemplo, então. Como a corrente é baixa, é de 1 ampere na entrada, o fiozinho é fino. Já em 110, eu precisei dobrar a corrente para que passe 2 amperes por esse fio. Então, tem que ser mais grosso esse fio para suportar a corrente. Se for fabricado da mesma espessura, ou está superdimensionado a sair a entrada, ou está com pouca dimensão na saída. Para quem já foi para Porto Alegre, deve ter percebido que o nosso chuveiro em 120, ele tem um fio mais grosso na tua casa. Em Porto Alegre, nas redes que é de 110, você deve ter percebido que o fio é bem mais grosso do que a gente utiliza aqui. Por quê? Um chuveiro de mesma potência em Passo Fundo e Porto Alegre, como a voltagem é a metade, de 220 para 110, ele vai passar por ele uma corrente que é o dobro daquela que passa aqui em Passo Fundo. Então, o que acontece? Diminuiu a voltagem, você vai ter uma corrente maior lá na saída, tá?
para dar a mesma potência. É mais ou menos isso, assim que funciona. Tá? Alguma dúvida em relação a essa segunda lei? Então, olha só. Quando eu mexo na segunda lei de Ohm, tem alguns exercícios aí que a gente vai brincar. Quando eu mexo com a segunda lei de Ohm, eu brinco com as características físicas do material. É aqui que nós trabalhamos com a fabricação. Então, material, comprimento e área. Lembre que área de uma secção transversal, e aí você tem que, dependendo da grossura do teu fio, do formato dele, se ele for quadrado, retangular, circular, cada fio tem uma forma de calcular a área. Retangular, lado vezes lado, quadrado, lado vezes lado. A área do círculo, πr ao quadrado. Então, cada área você vai ter que conhecer se o fio é circular, quadrado, triangular. Então, pode acontecer isso aí, tá? Tranquilo? Alguma pergunta aí, gente? Por que umas cidades têm 110 e outras 120? Ou é 110 ou 220? Isso, tá. Isso é uma questão histórica, tá? Quando a gente fala em 110 e 220, provavelmente tu vai ver essas cidades que têm 110, são cidades mais antigas. São cidades, tipo, capital, cidades que são mais antigas comparado, vamos dizer, Passo Fundo. Tá? A questão é que, na época que foi trazido o 110, era o que tinha de melhor, a gente copia tudo que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, historicamente, e na Europa, o pessoal diz, estão usando 110, nós vamos trazer 110. Qual é o problema do 110? É aquilo que eu acabei de explicar. Você vai precisar utilizar fios mais grossos para chegar até a residência do teu consumidor. Da CE até a tua residência, você precisa levar um fio bem mais grosso. Já com 220, você diminui. Você não precisa um fio tão grosso para levar essa tensão e essa corrente para tua casa. Não, se tu pensasse em Porto Alegre, qual usina hidrelétrica que tu conhece perto de Porto Alegre, Matheus? Nós temos aí Itaipu, e ela está interligada num anel com todas as outras pequenas hidrelétricas que acontecem no Rio Grande do Sul, por exemplo. Tem um anel que eles chamam de anel energético. O pessoal que trabalha na CE aí, todas as hidrelétricas, a usina ali de Osório, que é eólica, se nós tivéssemos uma usina térmica, nuclear, todas elas seriam interligadas. Nesse momento, a gente está utilizando uma energia, e eu não sei de qual hidroelétrica veio ou termoelétrica, porque no momento que chega energia para nós aqui, a gente não sabe de onde ela veio. Claro que boa parte da geração é de hidroelétricas, tá? Mas depois que ela entra no anel, tu não sabe mais que energia que tu está usando. Tá? Então, não, a questão, voltando, a questão do 110 é uma questão histórica mesmo, porque na época era copiado dos colonizadores, vamos pensar assim, da Europa e dos Estados Unidos. Né? Um filme eu recomendo sempre para se assistir é a Guerra das Energias, aí, que é uma guerra entre Thomas Edison e Nikola Tesla. Tá? Para quem assistiu alguns documentários, é bem interessante. Para vocês que estão lidando na área aí, entrar no curso, é bem, bem legal. Tá? Alguma dúvida aí, gente? Era o que tinha na época. O 110 era o que tinha na época e não tinha outra solução. Com o tempo, como eu falei para vocês, foi se melhorando os sistemas,
Se provavelmente você já deve ter notado que alguns sistemas são 380 volts, a rede trifásica. Se você não aumentasse a tensão para 380, você teria que chegar a 220 com fio bem grosso para essas instalações. Tá? E provavelmente tu que tem um 380 em casa aí, tu vê que a rede está ligada com um fio mais fino aí também, não precisa de um fio tão grossão, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Ali está escrito no quadro R igual a P vezes L. Tem como tu falar qual que é o significado daquele símbolo ali, das abreviações? Aqui, Isso. aqui ó, a resistência é igual a resistividade do material, tá? Resistividade do material, comprimento do material e área do material, tá? A brincadeira é a seguinte: se você tiver aqui a resistividade de ohm por metro, aqui e aqui tem que estar em metro e metro quadrado. Se aqui tiver em milímetro, ohm por milímetro, aqui tem que estar em milímetro e aqui em milímetro quadrado. Se aqui tiver em ohm por quilômetro, pode acontecer. Quando você trabalha com fios pequenos, você trabalha com milímetro. Então, mais comprido por metro. Agora, se tu vai superdimensionar uma transmissão de uma linha, você vai trabalhar aqui por quilômetro. Então, você tem ohm por quilômetro, 10 ohms a cada quilômetro. Um exemplo, chutei. Vezes tantos quilômetros, dividido pela área em quilômetro quadrado. Porque se você não utilizar as mesmas unidades, você não vai conseguir cortar as unidades aqui e vai sobrar unidade perdida aí, tá? Então, segundo a lei de Ohm, depende da resistividade do material, ohm por metro, comprimento, então, em metro e a área em metro quadrado. Tranquilo, gente? Professor, Oi? cortou aqui. Eu tive que sair e entrar de novo. Caiu. O senhor pode repetir, por gentileza, só o nome dos componentes? Aqui. Da fórmula da resistência, né? Isso aí. Tá. Então, resistência, resistividade, comprimento do fio e área. O que é resistividade? Resistividade é se o fio é de cobre, de bronze, de ouro. Sabemos que alguns materiais são mais condutores ou menos condutores. Aquilo que a gente chama de condutância é o inverso da resistência. Condutância é quanto ele conduz. E resistência é aquilo que é a capacidade dele impedir a corrente elétrica de circular por ele, tá? Então, Professor, depende do material, comprimento e área. Pode falar lá. a temperatura, no caso, também influencia nessa capacidade de... Não falamos em temperatura lá ainda, tá? Mas sim, se nós mexermos na temperatura, ele vai aumentar ou diminuir a resistência do material. Tá? É uma questão que a gente fala sempre também, tá? Eu não tinha falado até mesmo para não abordar muita coisa no mesmo momento, tá? Dúvida, GT? Tranquilo? Vamos dar um exemplo, então, já que o colega comentou sobre temperatura, a gente vai falar aí, então, o que acontece com o resistor aquecido, se a resistência aumenta ou diminui, tá? Dúvida, alguma coisa? Não? Não? Tá, tranquilo. Gente, então, nesse nosso sistema mais básico aqui, ó, onde tem uma fonte, tá? Eu tenho uma resistência. Então, o que acontece? Se eu ligar uma DDP, uma diferença de potencial de 10 volts, e esse cara aqui tiver 10 ohms, por esse circuito vai circular 1
ampere. Fechou? Se eu dobrar a voltagem nesse resistor, vamos lá, voltar. 10 volts, 10 ohms, 1 ampere. Esse cara aqui, ele vai ter uma temperatura de 10 graus centígrados. Inventei essa temperatura, como eu inventei todos os outros fatores. Se eu pegar esse cara aqui e aumentar para 20 volts, a resistência desse equipamento, quando nós consideramos ele ideal, ele não muda, por mais que a temperatura dele vá a 20 graus. Nós chamamos esse equipamento de ideal. Ideal porque, ao aumentar a temperatura dele, ele não muda a resistência. Eu aumentei para 20 volts, 10 ohms, a corrente passa para 2 amperes. 30 volts, 10 ohms, 3 amperes. 40, 10, 4. 50, 10, 5. Então, você vai aumentando a voltagem e a corrente vai aumentando e a temperatura desse equipamento também vai aumentando. Nós chamamos esse resistor de resistor ômico. Isso quer dizer que voltagem, corrente. Exemplo, lembra? 10 volts, 20, 30 volts. Volt aqui e amperagem lá. Quando eu aplico 10 volts, por ele circula 1 ampere. Então, eu tenho aquilo que nós chamamos de 1 ampere, 10 volts, 10 ohms. A razão de 10 por 1 dá 10 ohms. Quando eu aplico 20 volts, dobra a corrente para 2 amperes. A razão de 20 por 2 deu 10 de novo. De 30 por 3 vai dar os mesmos 10. Então, aqui, gente, ó, tem aquilo que nós chamamos de uma reta característica de um resistor ômico. Ômico, por quê? Dependendo da voltagem que você aplica, a corrente vai aumentando, a tensão vai aumentando, mas a resistência permanece constante. Isso nós chamamos de resistor ômico, tá? Então, é aquele resistor ideal. Mas, como o ideal é só idealizado naquilo que a gente chama de quadro, de papel, quando nós aplicamos aí ele na vida real, esse resistor vai mudar a temperatura e ele vai mudar a resistência sim. É mais fácil circular corrente elétrica por um equipamento frio do que um equipamento quente. Por quê? Ao ser aquecido uma resistência, ele aumenta a resistência elétrica. Aumentando a resistência elétrica, então o que acontece aí é que a corrente diminui para a mesma voltagem. É um exemplo que eu posso dar para vocês aqui. Então, olha só o que acontece. De novo, 10 volts, eu tenho 10 ohms, 1 ampere. Quando eu passo essa voltagem para 20 volts, essa resistência ela não é mais 10 ohms. Eu vou dizer que é 11 ohms. Tá? Tem um fator de, dependendo do material, nós temos um fator aí de multiplicação, tá? Nós não vamos entrar nessa questão. Mas 20 volts, ele mudou para 11 ohms. Para 30 volts, nós mudamos ele para 12 ohms. Para 40 volts, nós chegamos a 13 ohms. Notem que esse cara aqui, ó, numa reta de voltagem e corrente, o que acontece aqui? 1, 2, 3, 10, 20, 30. 10, 20 e 30. A corrente com 10 volts é 1 ampere. Fechou? Então ela faz isso aqui, ó. Quando a voltagem é 20, ela não vai dar mais 2 amperes, e sim um valor menor. Olha aqui. E quando a voltagem é 30, ela não vai dar 3 amperes, e sim um valor menor. Olha aqui, ó, eu vou exagerar, ó. Olha aqui, ó. Se você aumentar muito a tensão, ele vai estagnar e vai chegar a uma corrente limite aqui. Claro que a corrente limite ela é definida pela potência do teu resistor. Então, esse cara aqui é aquilo que nós chamamos de resistor não ômico.
Não. Não. É esse resistor que a gente encontra na nossa vida real. Então, se nós começarmos a aumentar aí a tensão numa resistência, você vai ver que ele vai aquecer e com o aquecimento ele aumenta a resistência, logo para a mesma voltagem você vai ter uma corrente menor. Mas isso só acontece em resistores que nós chamamos de não ômicos, que esses são os resistores que não é o ideal, e sim o real. O real é aquele que a gente tem na nossa vida real mesmo. Ó, real. Então, o resistor real é aquele resistor que a gente encontra na nossa vida aí. No nosso dia a dia, nós temos os resistores reais. Na aplicação básica e na bancada, vocês vão ver que um equipamento vai estar aquecendo demais. Lá na frente, um outro equipamento precisaria de uma voltagem ou de uma corrente maior e não está chegando. Não está chegando porque o resistor aumentou a resistência e, ao aumentar a resistência, ele regula mais a corrente. Tá? Eu costumo sempre brincar assim, aonde que é mais fácil passar? Por uma rua, atravessar a rua, por uma rua que tem pouco fluxo de carro ou por uma que tem muito fluxo de carro? Claro que é por onde tem baixo fluxo, né? Você vai atravessar a rua mais facilmente. Quando eu digo assim, faço essa comparação, eu quero que você imagine a nível de fio, a nível atômico. Quando você tem um fio aquecido, os átomos eles estão mais movimentados, eles estão vibrando mais. O estado de agitação térmica desse componente ele está mais agitado. Isso significa que para um elétron atravessar, vamos pensar assim, que o elétron atravesse esse fio, é mais difícil, porque a quantidade de choque que pode ocorrer com esse elétron querendo atravessar é bem maior do que a quantidade de choque que acontece quando esse elétron está frio. Então, essa é a analogia que eu faço quando eu falo em fio quente e fio frio. Um exemplo que tem no livro de vocês aí, e eu vou dar agora, a gente vai resolver, e daí você vai entender melhor o que acontece aí. Posso apagar, gente? Tira um print da tela aí, vai ficar gravado, pode assistir de novo. Se eu falei alguma coisa aí que não entendeu, volta o vídeo depois, tá? Tranquilo por enquanto, gente? O real se refere só ao de baixo, né, professor? O real é isso aqui. Ele é não ômico. Isso. Tá? Beleza. Toda vez que você encontrar um resistor que tem uma reta assim, ó, ele é bem retinho, isso aqui é o ideal. Tá? E aí, qual desses, ó, eu vou botar exemplo 1, 2 e 3. Qual desses resistores é a maior resistência? São 3 resistores, 1, 2 e 3. Qual deles tem maior resistência, olhando para o gráfico? 1, 2 ou 3. Qual tem maior resistência? Grita lá. Acho que o 2. Por que o 2? 1. 1. Também eu acho. 1. Os 3 são iguais? Não, não pode ser igual. Não, é 1. Vai ser maior aí sim, tá, gente? Então, o que acontece? Pensa assim comigo, ó. Qual deles, analisando o gráfico, tem 10 volts, olha aqui, ó. Olha esse cara aqui, tem 10 volts. E aplicando 10 volts no número 1, ele circula uma corrente de quanto? Menos de 1 ampere, correto? Já nesse cara aqui, ó, no 2, quando eu aplico 10 volts nele, eu tenho 1 ampere. E quando eu aplico 10 volts no terceiro, tem 2 amperes nele. Qual é o maior? Sim, é o 1. Então, ó, quando eu aplico 10 volts no primeiro, não passa 1 ampere pelo primeiro. Quando eu aplico 10 volts no segundo, circula 1 ampere. Quando eu aplico 10 volts no terceiro, passam 2 amperes. Um exemplo mais para cima, ó. 20 volts no primeiro. Com 20 volts, vai passar 1 ampere no primeiro. Mas com 20 volts,
No segundo, está passando 2 amperes. E com 20 amperes no terceiro, já saiu da minha linha lá, 4 amperes. Deu para entender assim, gente? Então, toda vez que você tiver assim, ó, corrente, com muito cuidado, tá, gente? Porque se em algumas questões de prova, de concurso, eles invertem o volt e o I aqui, é o contrário, tá? Mas toda vez que tiver esse desenho, onde a corrente elétrica está aqui e a voltagem está aqui no eixo Y, e na abscissa nós temos a corrente, a abscissa e a ordenada, né? Eixo X e Y. O que acontece aqui? Aquele cara que está mais inclinado é quem tem a maior resistência. Aquela linha que está mais inclinada é a que tem maior resistência. Se lá em cima tiver I e aqui B, aí é o contrário. Aquela que está mais deitada é a que tem mais resistência, tá, gente? Então só tenham cuidado. Normalmente o desenho está sempre assim. Mas em questão de prova, concurso, o pessoal acaba invertendo para dar uma confundida e é aquelas questões que a gente chama aí de pega-ratão, tá? Os três são iguais, são ômicos. Sim, Matheus, os 3 resistores são ômicos porque eles têm uma característica de linha constante, que é uma reta crescente e constante, ao contrário dessa aqui. Ela é uma hipérbole, tá? Uma parábola, aí, dependendo do desenho. Mas dizer que eles são iguais, em valor já não é a mesma coisa. Tá? Sim, são ômicos, esse aqui é uma resistência, esse aqui é outro e esse aqui é outro. Cada um tem sua resistência específica. Tá? Então, são 3 componentes, os 3 componentes são ômicos, mas cada um tem o seu valor. O número 1, olha só, gente, ó, quem perguntou ali, Fernando Benhur, o 1 teria menos resistência? Benhur, o 1 é o que tem mais resistência, porque olha aqui, ó, 10 volts, meio ampere. Já o segundo, em 10 volts, tem 1 ampere. E o terceiro, em 10 volts, ele tem olha aqui, ó, 10 volts, ele tem 3 amperes. Tá? Então, é uma brincadeira que quanto mais inclinado, mais resistência. Então, o 1 tem a maior resistência. Eu costumo brincar assim, ó. Faço um Rzão aqui, um R médio, e aqui por último, um Rzinho. Se por ele deixa passar mais corrente, uma resistência ligada, 3 resistências ligadas em 10 volts. Qual delas vai deixar passar mais corrente? Aquela que tem a menor resistência. Tá, gente? Ficou entendido isso? Então, a maior corrente passa naquela resistência que tem a menor resistência. A maior corrente está na menor resistência. A maior resistência tem a menor corrente. A resistência tem que ser bem entendida. Resistência à passagem de corrente elétrica. Se a resistência é grande, a corrente é pequena. Se a resistência é pequena, a corrente é grande. Claro, um circuito paralelo, que a gente nem estudou ainda, mas resistências ligadas individualmente é esse princípio que você tem que entender. Resistência grande, corrente pequena. Resistência pequena, corrente grande. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida aí, pessoal? Benhur, o tá ok aí é
uma confirmação da minha explicação ou é uma afirmação do que tu falou ali? Tá ok. Então tá. Gente, a princípio, o que eu tinha para falar hoje, não a gente aprofunda muito e não dá tempo de vocês entender bem o primeiro momento, ou se entender melhor ainda, tá? Eu vou sugerir que vocês resolvam exercícios do 25 até o... Olha só, tem bastante exercício, dá para resolver até o exercício 25 ao 50, né? São 25 aí. 25 ao 50 dá para resolver, ó. Estão enxergando aí a tela? Tá. Beleza? Tá, então o que eu vou pedir, gente? Como nós estamos fazendo algumas atividades extra classe aí, e essa aula durou aí mais ou menos 1h30 hoje, né? Então o que acontece? Eu vou pedir para vocês, lá no Classroom, lá, eu vou criar uma atividade. E nessa atividade eu vou pedir para vocês resolver os exercícios de 25 a 50. O que eu quero que vocês façam? Resolvam, tirem a foto e publiquem lá na atividade, tá? É uma comprovação de que essa aula aconteceu. Eu vou colocar essa aula lá no material também para te assistir de novo. E vou solicitar que vocês tirem uma foto dos exercícios resolvidos ali na folha mesmo, tira uma foto e publica lá, tá ok? Tá? Gabarito vai aparecer aí, tá? Vai aparecer em determinado momento, aparece gabarito sempre aí, tá ok? Para questões que tiver dúvida, sempre anotem para no início da aula que vem, mais ou menos não, no mesmo horário, semana que vem, se nós tivermos que ter essa aula, se organizem para as 8 horas, nós iniciarmos com as dúvidas e semana que vem a gente entra em circuitos paralelos, circuitos resistivos paralelos, tá, gente? Tudo bem até aqui? Eu vou parar a gravação e daí, a partir daí, não tem mais, tá? Interrompi a gravação.